Faz um teste aí. O pessoal está colocando lá. Sandeco, faz um teste aí. Seu microfone. Só para ver se o pessoal está te escutando. Pode colocar aí, por favor. Vamos lá. Vê se o pessoal está te escutando bem. Beleza, então deu certo. Vamos fazer aqui. Pode ficar com ele por enquanto. Só para... Rapidão. A gente vai assistir aqui, mas é só para tu segurar aí. E aí, Genésio, conseguiu? Meio do Senac, é? No meio do Senac. Do Senac. Vai fazendo um auê aí, né, Genésio, com o microfone. Olha o microfone aqui. Pessoal, agora a gente vai entrar numa sessão de ter apresentações de pessoas que estão online. Elas vão entrar no meeting e vão fazer a apresentação. Isso é muito bacana, né? Porque a maratona ela se torna híbrida. Uma pessoa pode participar completamente online e no Demo Day entrar aqui e participar da apresentação normalmente. Agora, o mais engraçado é que se a pessoa que apresenta online ganhar na cerimônia, né? O que é que a gente faz, beleza? O cara está online, ganhou o primeiro lugar. O que é que a gente faz? A gente vai chegar lá, na cerimônia, e vai ligar para o cidadão, para ele participar da cerimônia, né, Guilherme? Se o cara ganhar online, a gente liga para ele, lá do Palco Next, e ele tem que falar com todo mundo online, beleza? Então, nossa maratona é 100% híbrida. Pode ter gente aqui, pode ter gente no Japão. Vamos ter 2 apresentações online agora, tá bom? Jéssica Nogueira. Isso, Jéssica, tua voz já está aparecendo aqui no nosso... Tá funcionando bem. Compartilhar uma janela, né? Aqui. Ele vai colocar lá. Estão vendo? Sim, estamos vendo, Jéssica. Aqui não, você ouve daqui não? Jéssica. Oi. Olha só. Tu não está apresentando corretamente, não. Coloca, por favor. Coloca, por favor, para lá embaixo. A apresentação aqui, isso. Isso.
que é modo de apresentação, entendeu? Ai, perfeito. Compartilha de novo. Deixa eu só compartilhar novamente. Só um momento. Estou entrando aqui. Janela. Tu primeiro tem que colocar o PowerPoint aberto, entendeu? Ah, sim. Aí o PowerPoint. Aí depois tu compartilha a tela. Ai, sim. Agora está correto? Vê só. Rápido, vê só. Tu tá vendo que ali embaixo, que tu tá compartilhando a tela errada, entendeu? Coloca o modo de tela cheia. Para mim apareceu tela Porque tu tá cheia. compartilhando, a gente tá vendo só o teu... Tá vendo só todos os slides, entendeu? Não tá vendo a tela. Deixa eu verificar aqui. Aperta F5. Eu posso colocar pelo PDF o slide? Pode. Eu acho que vai dar mais certo. Então, vou abrir aqui o PDF e compartilho com vocês. Fica melhor. Aí agora sim, vou compartilhar. Estão conseguindo ver? Agora sim. Melhorou um Perfeito. pouquinho. Vamos lá. Então vamos começar. Quando você já tu começa, tá, Jéssica? Perfeito. Então, 3, 2, pode começar. Boa tarde a todos e a todas. Estou aqui representando a Hortilink. Meu nome é Jéssica Cunha e demais equipe está aqui conosco, tá? A Hortilink, ela conecta o consumo direto ao alimento de qualidade. E como que é isso? Nós fazemos um problema. E esse problema, o que seria? O desperdício e perda de alimentos altamente perecíveis, a presença de atravessadores na comercialização desses alimentos, a dificuldade na comercialização e distribuição do produto de maneira direta. E nós temos dados, nós validamos a nossa pesquisa a partir de 36 respostas de consumidores que nos mostraram que eles comprariam usando um sistema que conectasse diretamente um produtor, um pequeno produtor rural, especificamente falando, para a compra de um alimento com melhor qualidade e sustentabilidade. Então, consequentemente, nós podemos trazer alguns valores que a Hortilink possui. Nós temos a sustentabilidade quando trabalhamos com os alimentos de qualidade, direto do pequeno produtor, a empregabilidade, porque nós vamos gerar empregos, as partes de entrega serão gerações de emprego e, consequentemente, também o próprio produtor rural ali com um novo trabalhador e, consequentemente, temos a inovação no nosso projeto, temos o engajamento de todos nesse todo esse âmbito, ao combate à concorrência desleal, porque se trata de conexão do produtor rural com o consumidor, sem atravessador. Então, você está uma conexão direta. E, consequentemente, essa conexão direta, o consumidor final não saberá quem necessariamente é esse produtor, é o produtor rural. Porque, consequentemente, ele não vai ter aquela coisa de poder escolher qual que é o produtor. Ele vai saber que é um produto de qualidade e que ele tem ali um valor agregado ali que ele vai poder estar utilizando e pagar. Então, teremos uma integralidade, uma integridade também dos nossos alimentos e valorizando, assim, a agricultura familiar. A nossa persona, nós trazemos aqui também declaração de aptidão do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e, consequentemente, são 4 personas específicas quando a gente está trabalhando quanto a isso. A parte de piscicultura, a fruticultura, horticultura e a apicultura. E nós temos também a parte de legislação, especificamente aqui quando eu falo estadual, é em Itapuranga. Itapuranga é o interior aqui de Goiás e, consequentemente, nós estamos ali trabalhando com a possibilidade de implementar em outros interiores também. Uma solução
que nós trazemos? É um marketplace que vai conectar o cliente, consumidor final, ao produto, ou seja, aquele alimento de qualidade, que é sustentável, que tem realmente uma procedência, a partir de uma compra direta, sem ter um atravessador ali atrapalhando, querendo passar a perna no produtor rural e, consequentemente, também aumentando o valor para o consumidor final. E isso a gente também vai utilizar de parceiros regionais nas entregas de maneira estratégica, movimentando o arranjo produtivo local. Aqui eu apresento para vocês o layout do nosso aplicativo, da nossa plataforma, que chama Hortlink. Aqui vai poder estar entrando e escolhendo o produto que quer comprar e, consequentemente, vai estar ali a forma de pagamento e também valores e etc. Uma concorrência que a gente trabalha, a gente vê, né? Mas e os concorrentes? Nós temos vários. Supermercados, mercados, cooperativas, a própria Ceasa. Mas o nosso diferencial? Nós temos como diferencial produtos frescos, de qualidade, um arranjo produtivo local, além de gerar empregos e também trazer benefícios ao pequeno produtor rural que está cadastrado nessa plataforma. E, claro, não sei mexer nessa plataforma, mas ela é fácil. Vamos dar suporte técnico também. Então, vai ter uma praticidade também nessa compra direta e uma aceitação do projeto Cartão Xixá. Esse cartão Xixá ele já está instituído em Itapuranga e, consequentemente, aqui a gente também está trabalhando com possibilidade de aceitação de outras formas de pagamento, facilitando, assim, pagamentos através de QR Codes. Investimento. Inicialmente, trabalhamos com um valor de R$30 mil, desenvolvido nessas vertentes aqui. Desenvolvimento do site, suporte técnico e a parte de reserva emergencial. Os próximos passos que nós temos como Hortlink. Visamos, nos próximos 4 anos, estar lucrando cerca de 40% do valor do mercado de marketplace. E o que seria esse mercado de marketplace? Valores. 2021, estávamos ali trabalhando com 12 milhões. Então, os próximos passos, nós visamos esse mercado, essa parte de lucro de 40%. E também... Jéssica, 5 minutos. Parabéns, fechou aqui a apresentação. E vamos Ótimo. seguir agora com os avaliadores, tá bom? Se eles fizerem alguma Ótimo. pergunta adicional, você responde, tá bom? E aí você Posso pode apresentar com conteúdo novo. interromper? Aqui, ó, a Agora compartilhação. são eles. Pode descompartilhar se quiser. Vou parar de Se explicar. mostra aí. Olá, tudo bem, pessoal? É o Sandec, embaixador da Campos. Então, a pergunta que fazer para vocês é o seguinte: vocês estão dizendo que vão tirar os atravessadores, certo? Certo. Mas vocês não virariam um atravessador? Então, no caso, se trata de... Se a gente trabalhar com atravessadores, nós teremos o atravessador do bem. E o que seria isso, atravessador do bem? Atravessador do bem, ele seria uma forma de conectar esse produtor, pequeno produtor rural, com o consumidor final. Então, nós estaríamos ali auxiliando. Porém, na parte de pagamento, nessa parte burocrática, o produtor já teria acesso direto ao pagamento e, consequentemente, também as entregas seriam também com o consumidor. E a entrega estaria ali com o parceiro. Então, seria um atravessador do bem, se a gente trazer esse âmbito. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber como que vocês vão concorrer com os grandes supermercados em relação ao custo e como vocês vão conseguir convencer um produtor, por exemplo, de vender para vocês dentro do aplicativo. Ótima pergunta. O meu colega de equipe, Eric, ele tem uma família de produtores rurais. A Luzia, ela já está ali em Itapuranga e, consequentemente, nós temos o contato direto com esses produtores rurais. Nós estaríamos iniciando na parte do interior com um pequeno produtor rural que nós já conhecemos. Então, já estaríamos ali conversando diretamente com eles por termos a possibilidade de ter acesso a eles. Atualmente, nós também viabilizamos a possibilidade de colocar em Pirinópolis, Aparecida de Goiânia e Hidrolândia. Então, nós temos esse contato direto com esses pequenos produtores. Obrigado. Nada.
Jéssica. Eu não entendi muito bem como é que vai ser a logística de vocês. Parece que você falou alguma coisa em relação a parcerias, né, com entregadores. Como é que vai funcionar isso? O cliente vai até o produtor, vocês vão trabalhar com parceiros que vão fazer a entrega? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Obrigada. Por nada. Ótima pergunta também. Essa questão da logística é uma coisa que a gente traz que é bem burocrática, mas no nosso caso, nós ajudaríamos com os parceiros. Seria mais ou menos igual vocês já veem quando você pede um iFood, nós não temos os parceiros de entrega, aquele Uber. Então, consequentemente, nós teríamos cadastro desses parceiros, gerando empregos nessa entrega, e essa seria a logística. O produtor rural, ele produz, nós temos o consumidor final, que vai ali consumir aquele produto. Consequentemente, quando ele entra ali na plataforma, no nosso marketplace, ele vai estar escolhendo o produto que ele prefere e nós vamos ter a conexão direta para a entrega. Então, essa é a logística. Jéssica, como é que vai ser a monetização de vocês? Ótimo também falar sobre isso. Monetização, ela vai ter uma mensalidade, porém, o que se trata? Nós trabalharemos com planos. E, consequentemente, nós trabalharemos com planos. E teremos o plano gratuito e plano também pago. O plano gratuito, ele não vai ter necessariamente algumas vertentes. Por exemplo, de questão de possibilidade de desconto, mas ele vai estar ali com todo o suporte que nós daremos. Então, seria mais ou menos igual nós vemos em alguns outros aplicativos que tem aquela mensalidade. Igual, por exemplo, o Netflix, que nós temos de streaming. Então, seria uma mensalidade, mas terá também a possibilidade de ser gratuita. A maioria, assim, inclusive dos agricultores familiares, têm contratos com grandes empresas, né, grandes produtores. Vocês fizeram a pesquisa com esses agricultores? É interesse deles também vender para o consumidor fiscal? Como é que estaria também a parte jurídica? O que vocês estão pensando nesse sentido? Minha colega de equipe, ela vai trazer melhor a resposta para você, mas no âmbito jurídico nós temos o amparo jurídico, principalmente porque eu, como advogada, vou trazer essa parte do âmbito jurídico, e também nós temos amparo de legislações estaduais com essa possibilidade do produtor se sentir ali amparado, ele não ter aquele receio de estar ali conosco, porque ele tem um parceiro que é maior. Porque, convenhamos, nós como startup, nós queremos aí acelerar, consequentemente, o produtor ele vai ter um receio. Mas quando nós temos ali o contato direto, igual nós temos, consequentemente, nós vamos ter essa aproximação. Mas eu vou passar para a Luzia, que ela vai trazer melhor para você sobre as pesquisas, porque nós fizemos entrevistas. Muito bem, Jéssica. Parabéns. Chegamos aqui ao final dos 12 minutos de apresentação. Muito legal que você tá aqui conosco aí, apresentou muito bem. E agora é ficar torcendo pro resultado, tá bom? Ai, ótimo. Valeu mesmo. E já estou aí com vocês, presencialmente. Show de bola, valeu, Jéssica. E agora a gente vai concluir com a última apresentação. Cadê a apresentação do Gustavo, não é isso? Beleza, Gustavo já colocou aqui Skillmatch, não é isso, Gustavo? Olá, pessoal, boa tarde. Sou o Gustavo. Show de bola, meu amigo. Gustavo, quando ensejar você começa, tá bom? Tá bom. Então já se prepara aí. Certo. Teve uma pessoa que levantou a mãozinha aqui, a gente não vai
vai poder responder, porque só quem pode falar agora são os avaliadores e os apresentadores, tá bom, Luísa? Mas se você quiser fazer alguma pergunta, depois você pergunta diretamente para a Jéssica. Então, Gustavo, 3, 2, pode começar. Beleza. Boa tarde, pessoal. Sou Gustavo Mendes e vou apresentar a vocês a Skill Match, simplificando o sucesso. Imagine uma situação que você está procurando emprego, mas se sente perdido em relação às habilidades valorizadas pelo mercado. Você não sabe por onde começar ou como se destacar da concorrência. E essa é uma dor comum enfrentada por milhões de brasileiros e candidatos todos os dias no Brasil e afora. Essa foi uma dor que, inclusive, eu senti quando estava tentando entrar no mercado de trabalho. Investi dinheiro e tempo em cursos que me deram direcionamento errado e não me capacitaram o suficiente. E acabei demorando o dobro do tempo para entrar no mercado de trabalho. A gente encontrou uma pesquisa que 77% dos brasileiros indicam que a necessidade de experiência anterior Oi. Segura só um pouquinho. Vou pedir para tu reiniciar, porque estava muito ruim o som no início. Eita. E eu vou pedir também para tu poder falar mais alto, tá bom? Tá bom. Pode falar alto para valer. Faz um teste aí. Alô, som, dá para escutar? Melhorou bastante. Então agora sim. 3, 2, fala bem alto e já. Boa tarde, pessoal. Sou Gustavo Mendes e aí eu vou apresentar para vocês hoje a Skill Match, simplificando o sucesso. Imagine uma situação que você está procurando emprego, mas se sente perdido em relação às habilidades valorizadas pelo mercado. Você não sabe por onde começar ou como se destacar da concorrência. Essa é uma dor comum enfrentada por milhões de candidatos todos os dias no Brasil afora. Inclusive, essa foi uma dor que eu senti quando estava tentando entrar no mercado de trabalho e investi dinheiro e tempo em cursos que me davam o direcionamento errado e não me capacitaram o suficiente. Acabei demorando o dobro do tempo para entrar no mercado de trabalho. Fizemos uma pesquisa e descobrimos que 77% dos brasileiros indicam a falta de experiência anterior e falta de qualificação como uma barreira para entrar no mercado de trabalho. E aí, fomos atrás de tentar descobrir se essa era uma dor única ou se outras pessoas tinham essa mesma dor. Então a gente criou um formulário em onde em apenas 24 horas obtemos cerca de 100 pessoas respondendo. Dentre elas, 69,5% da pesquisa acha difícil encontrar informações claras sobre habilidades e conhecimentos necessários para trabalhar em uma determinada empresa, enquanto 77,2% avalia que já tiveram problemas, seja desistindo de um curso ou cursos que não prepararam o suficiente. 3 a cada 10 brasileiros buscam emprego há pelo menos 2 anos. Especialistas acreditam que dados negativos se devem à falta de qualificação profissional dos candidatos. Segundo estudo, 4,3 milhões de pessoas desistiram de ir atrás de emprego no segundo trimestre de 2022. Como é que a gente vai atuar? A gente vai atuar fornecendo uma plataforma inovadora de busca e análise de habilidades valorizadas, que orienta os candidatos em sua jornada profissional. Nossa missão é conseguir dar o direcionamento necessário para que os profissionais obtenham a qualificação e se destaquem no mercado de trabalho. Mas como a gente vai resolver esse problema? Os usuários se cadastram na plataforma Skill Match e fornecem informações sobre suas habilidades e interesses profissionais e empresas que gostariam de trabalhar. Em seguida, nossa plataforma rastreia dados em tempo real sobre habilidades e qualificações mais valorizadas dos mais diversos setores do mercado. Com base nesses dados, oferecemos recomendações personalizadas para direcionar esses usuários. Nós concorremos indiretamente com empresas que prestam serviço de RH e redes sociais de emprego. Porém, somos uma empresa de sourcing e dados, se destacando das nossas concorrências pela nossa abordagem de dados e inteligência artificial. Resolvendo essa dor nesse mercado, já conseguimos rentabilizar em cima de serviços premium na plataforma. Como, por exemplo, ao invés de direcionar uma pessoa para um cargo no plano free, no plano de graça, a gente direcionaria essa pessoa especificamente para uma determinada empresa de sua escolha. Porém, vale salientar que, por sermos uma empresa de dados, ainda conseguimos rentabilizar em cima de parcerias com empresa e cursos que precisam de lead no futuro. Para impulsionar nosso crescimento e melhorar constantemente nossa plataforma, estamos focados em obter recurso para desenvolvimento contínuo da tecnologia, expansão da equipe, marketing e parcerias estratégicas com instituições educacionais e empresas de recrutamento. Dentro daquela pesquisa que a gente fez, que a gente lançou no Google, no formulário do Google,
a gente obteve uma resposta muito satisfatória, onde 77,9% das pessoas afirmam que ter uma plataforma que me direciona quais cursos investir ajudaria na formação profissional. Além do mais, perguntamos a essas pessoas o quanto que elas estariam dispostas a pagar por esse serviço. E aí a gente conseguiu rastrear o preço ideal que a gente cobraria e também a informação de que 84% dessas pessoas estariam dispostas a pagar o serviço premium. Essa é a minha equipe, esse é o Alexandre Santiago, empreendedor na área portuária, trazendo um conhecimento de business. Eu sou o Gustavo Mendes, me formando em engenharia civil e estudante de ciência de dados. Esse é o José Ricardo, formado em engenharia de computação na Universidade Federal de Pernambuco, com um mestrado na Universidade da França. E eu convido todos vocês a vir simplificar mais sucesso com a gente. Esse é o nosso contato e eu agradeço a todos vocês. Alô, Guilherme? Tá me escutando agora? Agora eu estou escutando, Guilherme. Beleza, Gustavo. Então vou aqui passar para os jurados. Quem gostaria de começar? Pode ser você. Então, vamos lá. A conexão tá um pouco ruim, tá, Guilherme? Oi, Gustavo. Tá me Oi, ouvindo? oi. Tô ouvindo. Tá me ouvindo, Gustavo? Tá travando um pouco, tá? Concorrência direta. Oi, Gustavo. Qual que é o seu concorrente? Tá ok. Qual que é o seu concorrente direto? Existe? Porque assim, você falou dessa concorrência que seriam as empresas de RH. Mas essas empresas, elas já não estão, já não podem trabalhar com algum tipo de sistema? Vocês estão fazendo? Não tô conseguindo escutar. Eu não tô conseguindo escutar direito. Vou tentar falar novamente aqui. Sobre sua concorrência direta, né? Você falou que concorre com as Sim. empresas de RH, certo? Isso. Alô? Olá. Oi, sim. Você me Eu acho ouviu? que eu entendi a pergunta. Deixa eu tentar responder e a gente vê se foi o caso. Tá? Oi, Gustavo. Eita, cara, tá cortando bastante.
Olha, a nossa concorrência é indireta, certo? A gente não tem concorrência direta, não. Nenhuma empresa ela oferece o serviço que a gente está oferecendo. Nenhuma empresa está coletando dados automaticamente, dia a dia, e oferecendo informação especializada, certo? O que impede essas outras empresas de realizar esse serviço é porque elas não são empresas especializadas para isso. É como eu falei, elas são empresas de RH e nós somos uma empresa de sourcing, uma empresa de dados. Eles não estão utilizando essa tecnologia, é uma tecnologia extremamente avançada que a gente está utilizando. Eles não é do, como é que eu posso falar? Não é do setor deles, entendeu? A gente não tem concorrência direta. Deu para entender aí? Vocês escutaram? Estamos escutando, cara. Estamos escutando. Pode continuar. Pronto. Tá respondido? Foi essa a pergunta mesmo que ela tinha feito? Pergunta mesmo que ela tinha feito, Gustavo. Beleza, Gustavo. Quem está falando aqui é o professor Sander. Bacharel em História. Aí o João Lucas. Minha pergunta é o seguinte: você falou que a monetização passaria pelos alunos também, pelas pessoas que estão procurando, é isso? Isso, Monetização. isso, correto. Você falou que então passaria também pelas pessoas que estão procurando emprego, certo? Isso, Projeto mínima, né? isso. Não seria um risco para o projeto? Alô. Olha, eu vou tentar responder, mas a pergunta cortou bastante, né? O que eu entendi foi pela sua pergunta foi se as pessoas que estão desempregadas já não teriam condição de fazer adquirir essa, como é que eu posso falar? O nosso plano premium, é isso? Essa foi a pergunta. Pô, eles não estão escutando. Pelo que eu entendi, a pergunta foi se seria um risco o fato do usuário que está buscando qualificação ter que pagar para utilizar a plataforma, né? Não considero que é um risco, né? Claro que a pesquisa não foi o suficiente para validar no sentido mercadológico mesmo, na grande mercadológica, mas a gente já percebeu, por conta da pesquisa que a gente fez no formulário, que existe uma predisposição, sim, a pagar. A gente conseguiu, inclusive, inferir uma média de preço. Então, talvez ter o Job Finder de forma no freemium, né, que ele pudesse utilizar ali, talvez algumas semanas, alguns meses, para ele poder procurar os diversos cursos que ele queria e, eventualmente, cobrar uma taxa em cima do serviço feito disso. Ou então, uma possibilidade também de financiamento, né, de modelo de negócio nosso, é que os cursos que vão ser oferecidos ali, eles vão funcionar, de certa forma, como semelhante a como se monetiza no mercado de afiliação, né? Então, a gente vai ganhar um percentual em cima dos custos que são comprados ali, que foram descobertos pela plataforma, que são, basicamente, a gente tem uma grande força de qualificação de lead, né? Porque quem chega ali, quem clica no link daquele curso, já é alguém que está buscando, de fato, realizá-lo. E eu ganhar um percentual em cima dessa venda, e também para esse curso ser mostrado na plataforma, ele tem que ser cadastrado ali pelo provedor dele. Então, também ganhar uma recorrência em cima do cadastro do curso para que ele seja oferecido. Também foi o que deu para entender da pergunta, porque eu estava cortando bastante, né? Então não tenho certeza se foi isso, né?
em relação a esses outros exemplos que oferecem de forma gratuita a profissionalização, principalmente na parte de computação. Acabou o tempo dele. Gustavo, acabamos aqui com o tempo. Valeu, cara. Valeu. Peço perdão aí, qualquer coisa, porque realmente não consegui escutar a maioria das perguntas direito, entendeu? Deu aqui já os 12. Não, as perguntas que... as suas respostas, elas contemplaram a pergunta da galera aqui, então nem se preocupe que deu certo. Tá bom, tudo bem então. Aparece aí, todo mundo ativa a câmera. E vamos lá, peraí, vamos lá. Bem, pessoal, agora sim, né, concluímos as apresentações. Eu agradeço aqui a todos os participantes e vou fazer um convite aqui para todo mundo que participou da Maratona de Negócios. Por favor, vem aqui para frente para poder retirar uma grande foto. Vamos lá? Genésio, chega aí, por favor, para poder retirar uma foto. Genésio, Kate, chega aí. A galera da Maratona que participou desse momento, que foi tão legal. Os avaliadores estão concluindo aqui. Eu agradeço muito. Pode vir para frente, beleza? Vamos lá, tirar uma foto. Fica de lado aqui, algumas pessoas aqui, tipo jogador de futebol, para a galera que está lá em casa poder aparecer também. Já estamos te vendo aí, Alexandre, Ricardo, Jéssica, estamos vendo vocês. Estamos vendo o Eric também. Vamos lá, avaliadores também, por favor. É isso aí, cuidado para não derrubar do outro lado ali. Pode chegar, gente. Fica algumas pessoas em pé aqui na lateral também, tá certo? Ó, pode vir para cá, André, acho que dá certo ali, daquele lado. Pera aí, quem mais? Quem mais participou da maratona? Cadê Cíntia? Tu tem que vir também, Cíntia, que tu participou, ajudasse que só também. Vamos lá. Vou só passar meu celular aqui para poder alguém tirar uma foto. Pera aí. Aí, vai ficar massa essa foto. Tu tira aqui depois também, por favor. Valeu. Então, show. Vamos lá. Peraí que tem outro. Valeu, galera. Palmas aí para os maratonistas. Parabéns, pessoal, pelo Demo Day. Olha aí, todo mundo conseguiu se levantar já, deu certo, beleza. Valeu, gente. Cíntia, encerramos aqui. A galera que está em casa, muito obrigado. Foi massa, 7 projetos apresentados e agora a grande resposta, né? Quem vai ser o primeiro, segundo e terceiro colocado. A resposta vai ser dada no palco What's Next, mais ou menos umas 7h30 da noite, que é a cerimônia de encerramento da campus, tá certo? Então, no finalzinho, quem quiser saber quais foram os projetos vencedores, vai até lá. Mais uma vez, muito obrigado, avaliadores, por tudo. Foi massa. Uma salva de palmas aí, gente, para os avaliadores. Contribuíram bastante. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, André. Valeu. Muito obrigado. Valeu, gente. É nóis. Vou colocar. Obrigado, Sara. Tudo de bom. Sucesso. Sucesso. Pronto, sim. Ó, os avaliadores, por favor. Branca, vem cá que tem um termo de direito de imagem para poder você assinar. Sara, por favor, chega aí que tu tem que assinar um termo aqui. Alessandro também, Alexandre, na verdade. Só faltou o Sandeco, né? Beleza, vou avisar para ele pelo zap. Valeu.
Som. Então tá, oi pessoal, boa tarde, tudo bom? Eu sou a Ellen, esse é o meu colega Yuri. A gente vai estar falando um pouquinho com vocês sobre... Será mesmo que as máquinas vão roubar os nossos empregos? E se é isso, tá tudo bem, e a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre isso. E aí, pessoal, como a Ellen já falou, meu nome é Yuri, eu sou cientista de dados, na verdade sou formado em engenheiro, encontrei essa área de dados, me apaixonei e comecei a entrar nesse mundo, principalmente na área de negócios. E a gente tem uma boa notícia para vocês, pelo menos eu acho que é boa. Não tem mais ninguém para fazer palestra nessa tarde. Então vocês têm a tarde inteira com a gente, seja comigo, seja com a Ellen, seja com o Júlio depois. Então a tarde inteira é nossa. Quem quiser aproveitar aí pode ficar à vontade que a gente vai tentar bater um papo. A gente pode estender o tempo, pode conversar o que for necessário, tá bom? Um pouquinho sobre mim, eu sou pesquisadora e analista lá no Capra Institute, eu estudo jornalismo e estatística e a gente trabalha na cultura analítica de empresas. Para a gente começar, eu vou trazer um questionamento para vocês e aí quem quiser responder, participar, acho super legal para não ficar só a gente falando. Então, primeiro, o que é um computador? Nossa, que pergunta idiota, né? Quem é que não sabe o que é um computador? Mas eu quero realmente que vocês respondam. Se alguém quiser levantar a mão e responder, o que é um computador? Alguém só levanta a mão, alguém que não sabe o que é um computador? Alguém consegue só levantar a mão, não tem ideia do que é um computador? O Júlio não sabe, você não sabe o que é um computador, Júlio. Não tem ideia, cara. Putz, mano. Complicado, né, velho? E quem disse que é tecnologia? Vamos lá. Primeiro eu vou trazer para vocês da onde começou a ideia de computador. Computador, muito tempo atrás, eram pessoas, mais especificamente mulheres, que faziam cálculos para cientistas, para universidades, enfim. Esses eram os computadores, mulheres que faziam cálculos, certo? Só para completar, é efetivamente o nome do profissional, tá? Então, o nome do aparelho que a gente conhece hoje advém do profissional. Então, é isso que é muito interessante. Há séculos atrás eram pessoas. E quando a gente perguntou o que é um computador, provavelmente vocês pensaram justamente na tela, no CPU, mas não tinham a noção de que antes eram simplesmente pessoas. E, como o Yuri falou, vocês provavelmente pensaram em telas, porque... A gente olha a evolução do computador e a gente viveu na parte das telas, a gente vive na parte das telas, mas o computador, como eu falei, por muito tempo foi uma profissão desenvolvida por mulheres, depois ele ocupava um prédio, depois ele era uma máquina gigantesca com códigos, aí facilitou visualizações para que mais pessoas pudessem utilizar o computador, aí chegou no que hoje a gente tem um celular que a gente carrega um computador para onde a gente quiser, e muitos de nós temos... Talvez o celular é mais potente que o notebook, o computador que a gente tem em casa. Até o que a gente vê hoje de IAs generativas. Então, é uma evolução que começou como uma profissão, certo? E essa evolução permitiu que a tecnologia fosse democratizada. Assim, mais pessoas têm acesso. Antigamente, para te ter acesso a uma informação, tu ia lá na biblioteca, livro, e se tornava mais difícil tu ter acesso, mas às vezes só tinha acesso pessoas que estavam dentro da academia. Hoje em dia, com a evolução da tecnologia do computador, a informação está na palma da tua mão. Seja um celular ou um computador super evoluído, ou seja, o mais simples, você consegue acessar a informação hoje. E aquilo que a gente via só no cinema, que muitas vezes, tipo, nossa, nunca que isso daqui vai fazer parte da nossa realidade. E isso é cinema, isso é Hollywood, isso não vai fazer parte da minha realidade. Hoje, a gente vê isso, talvez não no nosso dia a dia, mas em dia a dia de empresas, isso já é real, certo? E sem falar hoje, uma chamada de vídeo, às vezes a gente via só em cinema, também já é real no nosso cotidiano. Isso foi toda a evolução. Além da evolução que hoje, acredito que a maioria de vocês usa o ChatGPT, é uma grande evolução, facilitou muito o processo
criativo, um processo de programação. Hoje a tecnologia facilitou ainda mais o nosso trabalho, o nosso uso da internet, a nossa busca por informação hoje está muito mais fácil. Eu digito uma frase, ele me entrega um texto, ele me entrega uma resposta, ele me entrega um código. Hoje facilitou muito. Só que toda essa mudança, toda essa evolução trouxe também mudanças nos nossos hábitos. E aqui algumas reflexões que quero fazer com vocês. Essa evolução toda, ela transformou a maneira como a gente se comunica. Ontem, quem estava aqui, eu falei um pouquinho sobre comunicação com dados, e a gente viu como evoluiu a nossa comunicação. A gente se comunica hoje em questão de segundos, eu mando uma mensagem, em questão de segundos eu recebo uma resposta, eu me comunico por figurinha, enfim, mudou totalmente a maneira como a gente se comunica. A maneira como nós interagimos com a máquina. Antes, às vezes, só uma pessoa, um programador, poderia usar uma máquina, entendia uma máquina. Hoje, ela está cada vez mais fácil e cada vez mais acessível, tornando, como eu falei de novo, desculpa a redundância, mais fácil de acessar, de mexer na máquina. Os tipos de trabalho que a gente exerce. O computador começou como uma profissão, né? Olha quantas profissões já mudaram por causa da tecnologia. Começando, talvez, lá pelo computador, que eram mulheres fazendo cálculo. E isso mudou também a demanda por profissões. Hoje em dia, acho que cada vez mais rápido muda a demanda por profissões, muda a característica do profissional, muda as habilidades que o profissional precisa ter. Tudo isso por conta da evolução da tecnologia, da evolução num computador. E é inevitável a gente, às vezes, parar e pensar, cara, vamos ser substituídos por máquinas? Será que as máquinas vão fazer o que a gente faz hoje? O que a gente vai fazer se as máquinas estão fazendo tudo do jeito mais fácil? E eu quero que o meu colega Yuri responda isso para vocês. Som. Aí, funcionou. Só vim mais perto para o passador. Primeiro eu trago aqui uma citação do Charles Darwin. Na verdade, não é bem do Charles Darwin, mas é inspirado nas pesquisas dele, que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas sim aquele que melhor se adapta. A gente vê no dia a dia que quem não absorve as novas tecnologias, quem não aprende o que está aparecendo de novo, acaba ficando ultrapassado, acaba ficando defasado dentro da sociedade, né? Mas como é que a gente vai conseguir sobreviver? Como é que a gente vai conseguir se adaptar se tudo muda a todo instante, se a cada novo ano alguma tecnologia aparece? A gente vê que em questões de meses, vou contar um segredo para vocês, essa mesma palestra que eu fiz em São Paulo no passado, uns 6 meses atrás, e agora eu tive que mudar ela inteira, porque para mim já não fazia mais sentido o que eu estava falando em 6 meses atrás sobre esse tema. Então tudo aqui está mudando muito freneticamente, e como é que a gente vai conseguir se adaptar a todas essas mudanças? Basicamente, a gente tem 3 situações no nosso cotidiano, seja nos negócios, seja na vida, que temos um problema, a gente identifica esse problema, nós temos uma solução, a gente precisa identificar essa solução, a gente precisa de alguém que constrói o caminho do problema para a solução. Porque desenvolvedor pode pensar, uma pessoa de negócio pode ter um problema, precisa de um aplicativo, por exemplo, então eu sei o meu problema, eu sei que eu preciso de um aplicativo e eu preciso de um desenvolvedor que transforme aquele meu problema num aplicativo, por exemplo. Então, essa parte de problema, construção e solução é o que define mais ou menos os problemas de negócio, é o que define mais ou menos o dia a dia dentro da área de negócio. O grande problema quando a gente pensa que vamos ser substituídos por máquinas é que a gente não enxerga 2 situações que eu vou trazer aqui para vocês. A primeira vai ser tua, seu? Pode mandar? A primeira é que nós não enxergamos o que nós realmente fazemos. Muitas das vezes, pensamos que nossa função como profissional é entregar a informação, é entregar o caminho, mas às vezes não é isso. Vou dar um exemplo para vocês. Um profissional de nutrição, às vezes ele tem como responsabilidade entregar para a gente quantas calorias a gente gasta no dia, quantas calorias a gente deve consumir no dia, quanto que a gente de exercício a gente tem que fazer. Mas hoje em dia, a gente tem um celular, a gente tem talvez um smartwatch ou coisas tecnológicas que nos informam para a gente qual que é esse gasto calórico, qual que é esse consumo calórico que a gente tem, o que a gente faz de atividade no nosso dia a dia, quanto de água a gente está tomando no nosso dia a dia. Então, será que esse profissional da nutrição ele está ficando defasado, está ficando talvez fora de mercado justamente por essas novas tecnologias? E a verdade, eu acredito que não.
Aqui existe uma democracia analítica, ou seja, a gente está tendo acesso a muito mais informação do que a gente tinha. Antes, o profissional teria que fazer uma série de exames, uma série de constatações para chegar nesses valores, mas agora a gente tem tecnologias, a gente tem sensores que conseguem dar essa informação. Mas a verdade é que esse profissional, como o nosso exemplo, a função dele, na verdade, não é trazer essas informações, é sim cuidar de pessoas, é sim chegar com uma receita ou com um plano alimentar para mim, é criar novas experiências entre a gente, é ser uma pessoa mais humana, vamos dizer assim, que cuida de mim, que cuida da minha saúde, é ser uma pessoa que muda os meus pensamentos, no nosso caso, pensamentos alimentares, mas pode ser em qualquer outro cenário. Então, a função de um profissional, muitas das vezes, não está, como eu disse, no caminho, né? Ele está em agregar valor, a entender que você não faz parte necessariamente daquele caminho que a gente mostra, mas sim da solução ou da identificação do problema. Então, como eu falei, o profissional ele se posiciona muitas vezes acreditando que ele é o responsável pelo caminho, mas na verdade ele está responsável por identificar a solução e identificar o problema. Então, nesse momento, a gente pode estar pensando assim, né? Novas tecnologias podem roubar o nosso emprego, mas na real eu digo que as novas tecnologias podem devolver a nossa humanidade. Afinal, o profissional ele vai se dedicar muito mais à pessoa e muito menos a exames, muito menos a perder tempo com coisas talvez menos importantes. Se a gente pega uma IA que prevê o câncer, isso agiliza muito mais o trabalho de um médico, que ele pode simplesmente cuidar do paciente, em vez de ficar analisando vários exames, vários dados assim. E o médico ele pode realmente cuidar do paciente que está precisando está necessitando um tratamento naquele momento. É realmente trazer mais tempo para aquilo que é mais importante e não dedicar tempo àquilo que não agrega tanta agilidade no processo. O segundo ponto é que muitas vezes a gente não enxerga o potencial que essa situação, que essa evolução nos traz. Errei o slide. O Yuri falou para vocês que a gente identifica o problema, a gente constrói a solução e identifica a solução. Quando a gente constrói a solução aqui, muitas vezes foi tempo gasto de um programador construindo uma solução, de alguém tentando chegar até essa solução aqui. E muitas vezes roubando a nossa humanidade. Lembra lá das mulheres fazendo contas? Talvez elas construíam esse caminho para chegar até uma solução de um cálculo. E isso tirou a humanidade das pessoas, muitas vezes, o tempo das pessoas de talvez pensarem em outras coisas mais importantes do que apenas fazer cálculo. Hoje, a máquina faz isso para a gente, e a tecnologia ela é como um canhão aqui, para fazer uma ilusão para vocês. E a gente precisa saber utilizar a tecnologia. Essa é a grande chave. A gente precisa saber utilizar tudo isso, toda essa potência que está na nossa mão, para chegar na solução certa ou, ao menos, o mais próximo dela. Qual é o profissional que permanece hoje? O profissional que sabe usar a máquina, sabe usar o canhão e sabe colocar a mira do canhão o mais adequado possível para chegar na solução. Se eu não sei utilizar, eu posso errar muito, ou se eu sei utilizar a máquina, se eu uso a máquina ao meu favor, eu posso chegar na solução, certo? Posso continuar? Estou aqui só para, continuando aqui, né, a gente sempre fala que a ciência ela nunca resolve um problema sem criar pelo menos outros 10. Então é justamente aqui que a gente está trazendo, né? No exemplo que a Ellen trouxe, talvez o programador ele esteja um pouco não tão necessitado, já que a gente tem tantas IAs generativas que conseguem entregar código, conseguem entrar várias coisas em questões de minutos, mas será que agora os novos problemas não são encontrar profissionais que conseguem conversar com essas novas IAs, que conseguem conversar com essas novas ferramentas? Como a gente está mostrando, né, para cada tarefa substituída, várias outras são criadas. E aqui eu vou contar uma historinha para vocês. Nós três aqui se dedicamos muito para essa palestra e a gente ficou discutindo para entender como é que isso aqui vai funcionar. Antigamente, vou dar um exemplo aqui, tinha sempre aquela pessoa que era responsável por entregar o cartãozinho de estacionamento. Não sei se vocês lembram, bastante tempo atrás. E hoje ela foi substituída por uma cancela. Aquela cancela, por trás dela, tem diversos profissionais. E esses profissionais, normalmente, eles têm um cargo de, talvez, mais complexidade do que aquele cara que só entregava um cartão. Seja o cara que programa a cancela, o cara que desenvolve o circuito impresso, o cara que faz o material da cancela.
Então a gente enxergava que um profissional, quando ele era substituído, era por uma gama de outros profissionais que realmente tinham um quesito um pouco mais complexo de trabalho. Mas hoje a gente está vendo uma coisa um pouco diferente e eu queria convidar a Ellen para explicar um pouquinho disso. Além do complexo que o Yuri falou aqui, a gente também tem a parte analítica, que é quando a tecnologia veio e resolveu aquilo que era complexo. A tecnologia veio e hoje ela faz cálculos, como eu já falei, a tecnologia veio e hoje ela te dá o código, tu só precisa colocar ele lá no programa. Só que para eu saber fazer a pergunta para a máquina me dar o código, para a tecnologia, para a IA, para o chat GPT me dar o código certo, eu preciso desenvolver o meu lado analítico, eu preciso saber perguntar, eu preciso saber qual é a pergunta que eu vou colocar para ter a resposta que eu preciso. Eu preciso saber interpretar o resultado que aquele código vai me dar. Então, às vezes, tem o lado complexo, mas também tem o lado analítico. A máquina veio e facilitou aquilo que era complexo. Mas eu preciso ter habilidade analítica para saber utilizar essa máquina, porque senão de nada adiantou toda essa evolução, porque eu não sei utilizar. E quando a gente fala sobre isso, a gente tem que pensar que não é sobre proteger empregos. Não é sobre, meu Deus, a máquina evoluiu, agora ela faz o que eu fazia de complexo. Meu Deus, a máquina evoluiu e eu não sei fazer, eu não tenho habilidade, eu não sei o conhecimento do complexo que eu preciso para desenvolver mais essa máquina. Não é sobre isso. É sobre proteger pessoas, porque quando a gente protege pessoas, protege nós protegemos e como a gente se protege? Melhor dizendo, a gente se protege se adaptando cada vez mais a essa tecnologia, desenvolvendo as nossas habilidades para saber utilizar essa tecnologia, seja desenvolvendo o meu conhecimento para usar o lado complexo que o Yuri falou, ou seja, desenvolvendo o meu lado analítico para saber utilizar essa facilidade que a ferramenta está me dando, esse atalho que a ferramenta fez, mas eu preciso desenvolver uma habilidade para conseguir entender o resultado desse atalho, certo? E quando a gente fala nisso, a gente pode trazer um exemplo aqui super simples do mercado. Há pouco tempo era um cargo, onde ali tinha uma lista de conhecimentos específicos que um profissional precisava ter. Hoje, a gente vê muito mais, não é sobre cargos, mas sobre papéis, porque eu preciso de uma lista de habilidades. É muito mais sobre a habilidade que tu está desenvolvendo do que em si. Eu sou programador, eu sou estatístico formado. Cara, mas do que adianta tu ter uma lista de conhecimentos específicos se tu não tem as habilidades certas para utilizar a ferramenta, para utilizar a evolução? Ou ainda, se tu não tem a capacidade de se evoluir rápido conforme a tecnologia evolui rápido. Certo? Só para complementar, Ellen, por favor, posso te interromper? Só não pode deixar aí. A gente está vendo uma tendência muito grande, pelo menos eu sempre estou olhando o LinkedIn, por exemplo, eu vejo uma tendência que em novos cargos, quando a pessoa está procurando, recruta está procurando assim novos cargos, né? Ele não necessariamente coloca um profissional, eu quero um engenheiro, eu quero um cientista de dados, eu quero, sei lá, um arquiteto, seja o que for. Normalmente, quando a gente está vendo vagas, a gente vê, eu quero um profissional que tenha X, Y, Z habilidades. A gente vê hoje no nosso dia a dia que é muito mais sobre ter habilidades do que ter um cargo específico, né? Quando a gente fala um pouco antes que não é sobre proteger empregos, é muito mais no sentido de, putz, não é que o meu emprego vai acabar. Às vezes sim, pode acabar e tá tudo bem acabar. A gente viu que o emprego da computadora ou do computador acabou e, putz, ok, acabou, foi substituído e vida que segue. Muitas das vezes a gente enxerga as pessoas tentando proteger os próprios empregos, sendo que parece que é a última coisa no mundo, ou às vezes é só um nome, sabe? Às vezes é só uma atividade que uma máquina vai fazer e você vai poder estar livre para desenvolver novas coisas, desenvolver novas habilidades. E isso aqui, só para contextualizar para vocês, tá? A gente trabalha na Capra, como a gente falou, e isso aqui foi uma das apresentações do nosso querido chefinho, e acho que se encaixou muito bem quando a gente estava desenvolvendo essa palestra aqui, que não é exatamente sobre habilidades, é sobre habilidades e não sobre cargos, que é exatamente o que a gente estava conversando agora. É realmente ter as habilidades específicas, mas não necessariamente ter um cargo ou ter um emprego, um nome que sustente aquilo, mas sim ter todas as habilidades que precisam para um profissional de verdade. E com isso, que não é sobre as habilidades de um profissional,
a gente não precisa mais pensar que são humanos versus máquina. Não é essa luta no mercado, mas sim uma união, é humanos e máquinas. A gente precisa saber utilizar isso ao nosso favor para a gente evoluir enquanto profissional, seja no meio profissional, seja na minha vida comum, seja na minha vida acadêmica. Eu preciso saber utilizar a máquina ao meu favor e não lutar contra a tecnologia. E tudo isso resume que quando eu uso a máquina a meu favor, quando eu me alio a ela, eu uso o canhão, eu uso a máquina para chegar a minha solução, para identificar a minha solução, encurtando, gerando um atalho nesse caminho todo. Porque eu não preciso percorrer esse caminho lá lutando, tentando chegar até a solução. A tecnologia facilitou isso e quando eu sei usar ela ao meu favor, quando eu não vou contra ela, eu consigo utilizar ela para chegar o mais perto possível da minha solução. E aqui para falar um pouco mais sobre todo esse processo de evolução de habilidades, de evoluções tecnológicas, como que a gente utiliza, como que a gente aprimora as nossas habilidades como profissional, como a gente se comporta em toda essa evolução que está acontecendo cada vez mais rápido. Nós, lá da Capra, a gente desenvolveu alguns estudos e pesquisas sobre isso, sobre vários temas. E aqui, vocês apontando a câmera de vocês para lá, vocês acessam esses e outros estudos. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês nessa compreensão, nessa evolução que a gente precisa constantemente ter quando a gente trabalha com tecnologia, principalmente. Vou esperar ter um pessoal pegando o QR Code. Como eu falei, meio que não tem mais ninguém aqui, a tarde é nossa. Mas a gente está programado aqui para daqui a pouquinho, aí daqui uma hora e pouquinho, a gente vai ter uma atividade que é justamente, que ela chama IA na prática, né? Que é justamente como é que a gente vai usar esse canhão novo que a gente está usando, que a gente demonstrou para vocês. Como é que a gente pode usar essas novas ferramentas para resolver problemas, para resolver coisas reais no nosso dia a dia. Então a gente preparou um workshop, é muito mais mão na massa, é muito mais atividade para a gente realizar. Quem tiver com computador aí também vai ser super bem-vindo. Celular também já ajuda, mas é só para a gente acessar as ferramentas e poder estar utilizando. E, bom, é isso. A gente convida vocês para estarem aqui daqui a pouquinho. É isso, pessoal. Alguém tem alguma pergunta sobre o que a gente falou aqui ou sobre o workshop que vai ter mais tarde? Vou deixar esse momento livre se alguém quiser perguntar. Quem quiser trocar uma ideia sobre o assunto também. Não? Tudo certo? Então tá. Pode falar. Então, 6 meses atrás, a gente falou sobre Machine Learning e Inteligência Artificial em São Paulo. E 6 meses até hoje mudaram várias coisas em relação à inteligência artificial. Então, eu sabia, né, que o Yuri tinha preparado isso. Mas a questão é que eu gostaria que tu comentasse para nós o que vocês perceberam de diferença em tão curto tempo. Esse é um ótimo ponto, Júlio. Como eu falei, 6 meses atrás eu preparei esse material. O título era o mesmo, mas o material era completamente diferente. E naquele momento, a gente acreditava... obrigado. A gente acreditava mais ou menos, e eu acho que sempre foi muito comum da gente acreditar que... O que diferencia o humano da máquina era que a máquina fazia processos lógicos, enquanto que o humano fazia processos criativos. Normalmente a máquina fazia conta e o humano conseguia conversar, fazer uma linguagem natural. E hoje a gente vê ferramentas que conversam com as pessoas, parecem demonstrar ter sentimentos até. Quando a gente vai para do design, a gente escreve uma linha e aparece uma imagem em alta qualidade, coisas do tipo que antes era coisa de artista, era coisa que era muito pertinente a nós humanos, né? E a gente começou a se perguntar como mudou tão rápido essas coisas, como é que essas ferramentas surgiram. E eu fico impressionado porque a cada momento surge uma ferramenta nova e eu fico tipo, cara, até 2, 3 meses atrás não tinha nada disso, entende? E a gente começou a refletir muito para entender se realmente essa distinção ainda faz sentido. Para mim, conversando com o pessoal da Capra, conversando com o pessoal que a gente convive no nosso dia a dia, isso que a gente chama de inteligência é muito poder computacional envolvido
mas não necessariamente chega a ser uma inteligência, entende? Inteligência a gente acredita que é muito mais do que isso, mas a parte da criatividade talvez ela não seja só criatividade para a gente não ser substituído. Quando a gente está falando, quando a Ellen deu o exemplo lá do canhão que a gente pode acertar ou pode errar, o alvo que seria a solução, né? A gente pode, na verdade, ser enganado muitas vezes, acreditando que a gente acertou a solução, sendo que não, tipo, aí ela pode só dar uma resposta aleatória, alguma coisa do tipo. E acho que falta, além da criatividade agora para o ser humano, ter um senso de critério, se preocupar um pouco mais com o que está acontecendo e com as respostas que estão sendo recebidas, justamente para poder chegar na resposta, na solução mais ideal. Não é necessariamente que a máquina agora ela tem inteligência ou agora ela é criativa, mas sim que agora ela tem tanto poder computacional que ela consegue fazer processos mais complexos, mas a criatividade ainda está dentro de nós. Ou seja, quando eu peço para uma máquina fazer um texto, eu tenho que ter esse poder criterioso de escolher qual que é o melhor texto, em vez de só aceitar qualquer coisa que ele me manda. Quando eu peço uma arte, alguma coisa gráfica, eu tenho que realmente ter o cuidado de chegar na resposta que eu quero, na solução que eu quero. Porque aquela máquina lá, tudo que tem é poder computacional. Não tem mais nada além disso. E realmente, se alguém quiser comentar alguma coisa agora, depois de todo esse raciocínio que a gente apresentou, pode ficar à vontade, pode perguntar, qualquer coisa assim. Você leva lá, Ellen? Desde o ano passado para cá, depois principalmente do ChatGPT, né? Aconteceu muita mudança e muitas áreas foram influenciadas por uma tecnologia nova. Queria perguntar como que vocês veem a adaptação do mercado para esse tanto de tecnologia que está sendo lançado, porque todo dia, quando você vai acompanhar artigo no Medium, é alguma coisa nova sendo lançada. A primeira dúvida é, como que vocês veem a questão do mercado, se eles vão realmente pegar tudo isso que está surgindo, como que eles vão reagir a tudo isso que está surgindo para poder implementar em si? E segundo, como que a gente como profissional pode conseguir se adaptar para conseguir aprender isso, sabe? Porque é muita coisa todo dia, muita coisa nova. Realmente, pra gente é um desafio, cara, tentar entender o que está acontecendo. Porque, como eu falei, tipo, cada dia é uma ferramenta nova, cada dia é uma coisa nova. E a minha resposta é realmente eu não sei, cara. É muito complexo, é muita informação chegando a todo momento, são muitas ferramentas tentando construir coisas novas a todo instante. Não é tão simples assim para a gente poder definir o que fazer daqui para frente. Mas realmente é tentar se adaptar, tentar aprender como ela funciona. Até um tempo atrás a gente imaginava que um programador teria emprego garantido porque ele que programava as máquinas, né? E hoje a gente vê que, com uma linha de prompt, né, uma linguagem natural, a gente consegue ter um código relativamente bom. Você pode até falar, né, esse código tem erro. Espera até ano que vem. Espera mais alguns meses para você ver se esse código vai continuar vindo errado. É uma evolução muito rápida, então a gente vê muito mais a necessidade da pessoa saber se comunicar. Isso vai muito com o que a Ellen falou ontem, que hoje a gente se comunica muito, cada vez mais raso, entende? Seja um tweet tem um limite de caracteres, seja uma figurinha, hoje a gente conversa por figurinha no WhatsApp, e quando a gente chega para uma ferramenta, tipo um ChatGPT, um Midjourney na vida, a gente realmente precisa ter uma comunicação cada vez mais clara com a ferramenta. Então é meio que contraditório isso, né? A gente vai para um sentido de comunicação mais rasa, e quando a gente está indo para um sentido de comunicação com a máquina, a gente precisa de algo mais profundo para realmente chegar na solução. Eu acho que é realmente treinar essa parte de se comunicar, de ser analista mesmo, de, será que isso aqui está certo? Será que isso aqui vinga? Para aí sim poder ter algum espaço maior assim no mercado. Mas não sei se eu te respondi, cara. Boa tarde. E aí, complementando aí o que ele falou e você falou também, eu acho que o mais importante do que aprender ferramentas novas, conhecer tecnologias novas, é justamente desenvolver as skills analítica, comunicação, porque você tendo isso, o que aparecer, você vai ter mais facilidade. Perfeito. Não estou dizendo nada contra, mas, por exemplo, quando eu sou cientista de dados, e um cientista de dados precisa saber Python, por exemplo.
Cara, vamos ser sinceros, se eu abaixo a cabeça e estudo, em um mês eu sei Python. Em um mês eu sei a ferramenta, entende? Tipo, em poucos momentos de estudo eu consigo aprender uma ferramenta nova. Agora, soft skills, tipo, ser mais analítico, ser mais crítico, se comunicar melhor, são coisas que é difícil encontrar em pessoas, em profissionais da área. Então, são habilidades que a gente realmente precisa estar se atualizando, precisa estar querendo aprender. Porque, putz, ferramenta, se eu vou encher uma vaga numa empresa, sei lá, pedindo SQL, e eu não sei, eu chego e falo, putz, eu não sei SQL, mas daqui uma semana eu já estou rodando e pronto. Agora, se precisa de uma vaga, precisa de alguém que seja criterioso, que seja curioso, aí é mais difícil realmente se desenvolver. Boa tarde. Pelo que eu entendi, vocês trabalham no Instituto de Pesquisa, né? Realizam estudos, isso aí. De todos os estudos que já foram feitos na empresa de vocês aí, qual que chamou mais atenção ou que foi teve um resultado assim, inesperado, que vocês não esperavam encontrar no estudo? Eu e o Júlio, a gente atua mais na parte de pesquisa lá. E, assim, falando a minha opinião, né? Eu acho que cada um tem a sua opinião de acordo com a sua visão, mas o que mais me impactou, assim, foi entender um pouco essa jornada. Tem um estudo, deixa eu voltar aqui, rapidinho, ver se eu consigo. Esse aqui, ó, Decodificando a Tomada de Decisão. Acho que ele foi um estudo muito bom para a gente entender como a gente chega na tomada de decisão utilizando tudo isso que a gente tem na mão, sabe? Numa questão toda histórica de como é que foi e como isso nos auxilia hoje, como que a gente faz para tomar a decisão com tudo isso. Acho que foi um dos estudos que mais transformou, talvez, o meu olhar e o meu entendimento sobre tudo que a gente tem na mão, toda essa potência. Eu vou passar para o Júlio falar. Eu acho que uma parte importante de dizer é que o Capra Institute está estreitamente ligado com o Capra Lab, que é onde a gente faz as consultorias dentro das empresas. Então, parte das nossas pesquisas depende bastante, né? Tem algumas pesquisas nossas que não são publicadas porque são com base de dados de clientes ou base de dados de alguém que pediu uma pesquisa específica do portal dele, seja um portal governamental, algo assim, que fica para essa pessoa. Por exemplo, a gente teve um sobre dados abertos, que a gente olhou muitos dados abertos lá do Rio Grande do Sul e a gente tem que fazer um report sobre a qualidade dos dados e dos portais de acesso, que eram caóticos. Isso foi algo bastante chocante, talvez esperado, mas não era esperado para mim que fosse tão pouco padronizado, mesmo às vezes vindo da mesma secretaria. Os dados eram bem pouco padronizados. Porém, boa parte dos nossos estudos ou reflexões vem do mundo prático dentro das empresas, acompanhando empresas de diferentes setores, seja varejo, comunicação, saúde. E uma coisa que atualmente é óbvia para nós, porém não era, é o quanto falta cultura analítica em todos os escalões da empresa, não só na parte técnica, até às vezes a parte técnica é bastante analítica tecnicamente, mas não analítica de ser sagaz de como valorizar o produto dentro da empresa. E que daí seria essa comunicação entre diferentes escalões da empresa. Saber dialogar com a diretoria, com a área de business e valorizar o trabalho, valorizar o produto. Para mim, quando eu comecei a trabalhar mais com empresas, uma das partes que fugiu, assim, eu imaginava, foi isso. Tipo, essa falta de comunicação e falta de cultura analítica em empresas muito reconhecidas e grandes, que rendem uma grana. E dois, que o momento da ciência de dados e da capacidade de análise de dados, daí mais estritamente técnica, em várias empresas que eu juraria que tem um banco de dados muito bem resolvido e uma galera que sabe analisar muito bem esses dados e fazer uma análise prescritiva básica, não sabe o que são essas coisas. Então,
muitas vezes o problema não está em nem oferecer o produto, mas sim fazer toda uma transformação de mentalidade, de cultura, de literacia de dados, o que é algo mais complexo do que entregar um dashboard bonito. Na minha opinião, isso foi o que mais me afetou. Tu gostaria de falar alguma coisa, Yuri? Infelizmente, tem que devolver o microfone, né? A gente vai devolver o microfone, mas quem quiser trocar uma ideia, a gente está por aqui ainda. E mais tarde, fiquem à vontade para participar do nosso workshop, tá bom, pessoal? Por favor.